Olá, gente, beleza? Bom, falávamos no vídeo anterior que começaríamos agora a regência nominal e é isto. Vamos aqui começar com este tema importante, mas vamos entender como esta importância funciona. Não é toda banca que cobra regência nominal. Não é em toda prova que cai o tema regência nominal, mas ele sempre aparece nos programas de língua portuguesa. Ou seja, não podemos dar mole, pois caso apareça uma questão, eu não quero que você a perca, não é? Lembra aquele nosso objetivo? Nós queremos resolver de 15, 15, de 20, 20, de 10, 10. Então, não podemos facilitar as coisas para que, esse tema aqui cai pouco, então não vamos vê-lo, não. Vamos vê-lo sim, pois, embora ele tenha uma frequência menor, ele pode ser acionado sim, tá legal? Então a gente vai dedicar um vídeo à regência nominal dentro do nosso curso, dentro dos nossos 40 vídeos, mas um vídeo importante, necessário e prudente, tá legal? Bom, o que consiste a regência de nomes? Parece muito com a regência de verbos, né? Regência de verbos, conforme vimos, vamos ter ali verbos pedindo preposição, verbos pedindo complementos, né, pedindo objetos, etc. Nós vimos também que existe uma relação muito forte entre os sentidos que os verbos apresentam e, claro, a sua constituição no período. Enfim, nós vamos ter coisas parecidas, com a diferença de que os nomes eles não serão classificados como transitivos diretos, transitivos indiretos. Na verdade, a gente vai pensar assim: existem dois tipos de nomes. Os nomes que não pedem complementação, pois são semanticamente fortes, e os verbos que pedem complementação, pois são semanticamente fracos. Como é que eu sei que um é forte e o outro é fraco? É quando o nome apresentar a você uma preposição, quando ele disponibilizar uma preposição, pois ao disponibilizar a preposição, o nome está dizendo assim: olha, eu sou fraco, eu preciso ser complementado, eu preciso de alguém aqui que me ajude. Deu para perceber? Beleza, ele está meio abstrato, é verdade, né? Mas a gente vai ver isso na prática já já, tá certo? Bom, vamos ver um pouquinho de teoria, né? Como é que a gente teorizaria a regência de nomes. Vem cá comigo, vem cá, foi, já era. Então eu coloquei assim, só subir um pouquinho para o título ficar bem bonitinho, tá aí, legal. Então, estuda as relações em que os nomes, o que são nomes? Você falou de nome aí no preâmbulo, não entendi, foi nada, Nome, gente, olha aí, todos os substantivos, todos os adjetivos e todos os advérbios são nomes. Alguns desses nomes exigem complemento para que os sentidos da frase sejam estabilizados. Então, o objetivo desta regência é estabilizar semanticamente o período. Vamos ver os exemplos. Reconhecer o respeito ao trabalhador. Veja que essa estrutura aqui, ao trabalhador, ela não está complementando o verbo reconhecer. E aqui é um tanto quanto perigoso para o candidato. Tipo, vamos imaginar qualquer banca, CESP, ESAF, IMPAR, Sesgran-Rio, VUNESP, FUNCAB, CETRO, qualquer banca pode pegar esse trabalhador e dizer que ele sintaticamente é um objeto indireto. E aí, sabe qual é o meu medo? Vem aqui comigo rapidinho. Eu tenho um medo medonho de você, sem querer usar o aplicativo de maneira errada, de você pegar o aplicativo e dizer assim: olha, professor, quem reconhece o respeito a algo, a alguém ou a alguma coisa. Isso aí é o objeto indireto. Não é assim não, viu? Não dá para pensar assim. Mas por que eu usei o aplicativo de maneira correta? Usou não. Você se equivocou. O aplicativo, lembre-se de que ele exige a presença de verbo. Quem mais verbo, aí as setas apontam para algo, para alguém. Lembram-se? Então, eu não posso colocar aqui quem reconhece o respeito. Vou dizer assim, quem reconhece algo, alguém ou alguma coisa. Então, o verbo reconhecer, aí eu vou voltar para cá, vou desaparecer. Aí a gente vai refazer o processo. Não é objeto indireto. A gente vai dizer o seguinte: que reconhecer é um verbo transitivo direto, o respeito é o objeto direto, e o substantivo respeito exigiu a presença dessa estrutura, que, claro, é um complemento do nome, portanto, é um complemento nominal. Beleza? Então, não confundir o complemento nominal com o objeto indireto. Outro exemplo: o aluno saiu confiante na aprovação. Ora, respeito é um substantivo fraco.
E soubemos que ele era fraco quando ele disponibilizou aqui a preposição a. O mesmo vai acontecer com o adjetivo confiante. Confiante em algo, em alguém, em alguma coisa. Então, na aprovação, com certeza também complementa os sentidos do nome, confiante, e, claro, demonstra um caso de regência nominal. E, por fim, votou favoravelmente a paz. Favoravelmente, olha, é o advérbio, né? Não é mais o adjetivo, mas um advérbio. O advérbio favoravelmente está requerendo a preposição a, e o objetivo deste a paz com crase aqui é exatamente estabilizar os sentidos da oração, os sentidos do período. Deu para perceber? Então a regência nominal consiste exatamente nisto. Consiste em nomes semanticamente frágeis e que irão se comportar, irão lembrar muito objetos indiretos, pois haverá a presença da preposição, mas você tem que pensar assim, de onde está saindo essa preposição? Ah, a preposição está saindo de um nome. Ah, então é complemento nominal. Se estivesse saindo de um verbo, era complemento verbal, objeto indireto. Fechou? Muito bem, que legal. Eli, estou entendendo tudo, show de bola. Então vamos lá, vamos limpar aqui essas anotações. Vamos dar uma descidinha aqui. Olha, é importante salientar algumas coisinhas valiosas sobre a regência nominal. Primeiro é a seguinte: os nomes, eles não... Olha aqui comigo, vem aqui comigo falar um pouquinho, né? Eu fico só escondido aqui por trás das câmeras. Vamos aqui aparecer. Olha, os nomes, eles têm uma peculiaridade que a gente não via muito lá nos verbos, né? Por exemplo, o verbo crer. Quem crê, crê em algo, em alguém, crê em alguma coisa. Os verbos normalmente trabalham com uma, duas preposições, e quando trabalham com duas preposições, eles mudam os seus sentidos em muitos casos. Já notaram isso, né? Então, é algo que não vai ocorrer. Ao contrário, vai ser muito frequente que com nomes você tenha a chance de ter dois, às vezes até três preposições para o mesmo nome, significando a mesma coisa. Então, assim, é importante que você saiba que eu não tenho aqui aquele rigor, tamanho, de dizer que só uma preposição pode aparecer vinda de um nome. Então, por exemplo, ó, vou pegar o adjetivo próximo. Posso dizer assim, olha, eu estou próximo à porta. Não este próximo à porta, imagina aí uma porta bem aqui. Então eu estou próximo à porta. Este a porta é com acento grave, né? Próximo a algo. Show de bola. Mas eu posso dizer assim também, olha, eu estou próximo da porta, né? Então a preposição de e a preposição a, tanto uma quanto a outra, cabem aqui. Então na regência nominal é normal que você tenha duas, às vezes até três preposições, e os sentidos sendo super preservados, tá certo? Então é importante você levar em consideração esse aspecto. Vem cá comigo, vem cá desaparecer agora. Tenha amor a seus filhos. Olha só, a palavra amor, que não é o verbo, é o substantivo, está requerendo a preposição a. Renato não morria de amor por Paula. De modo que você está notando que a seus filhos complementa os sentidos do substantivo amor, e por Paula complementa os sentidos do substantivo amor também. E veja que eu usei as mesmas preposições, aliás, eu usei preposições diferentes, mas os sentidos permanecem os mesmos. A ideia de amor não foi corrompida ou modificada só porque eu mudei a preposição. Então esse é como um comportamento normal, comum, você tem que se acostumar com isso. Ele precisa decorar todas as regências nominais assim. Olha, não há necessidade disso. Muitas delas nós já dominamos. É quase que de domínio público a saber estas tais regências. Tá legal? Bom, vamos lá ver agora um processo curioso. Vem cá comigo. Muitas questões, principalmente de bancas assim, menores, né? Elas podem perguntar o seguinte: marque das opções a seguir o único item em que apresenta caso de regência nominal. Bom, há uma maneira muito danadinha de querer pegar o candidato nessas horas. É porque, como nós sabemos, muitos verbos podem se transformar em nomes. Aliás, quase tudo pode se transformar em substantivo, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho a palavra guerrear. Guerrear é um verbo, né? Mas eu posso transformar este verbo em um nome. Eu posso dizer assim, a guerra. E eu transformei um verbo, guerrear, em um nome, a guerra.
A questão é que quando eu faço essa migração, eu posso acionar situações sintático-semânticas diferentes. E é exatamente isto que eu desejo conversar com vocês agora, a fim de que você não confunda regência de verbos com regência de nomes, tá certo? Então vamos separar bem o joio do trigo, para que você não dê nenhuma mancada em provas, tá legal? Então vem cá comigo, eu vou desaparecer. Foi na hora aqui, ó. Foi na hora, foi show de bola. Acho que eu vou começar a empreender um trabalho com mágica. Eu acho que eu poderia ganhar alguns vinténs, né, fazendo mágicas aqui online. Vamos lá, gente. A mágica que eu quero promover agora é a seguinte, ó. Observemos. O título diz nomes que advêm de verbos. E aí, observemos o exemplo 1. Ó. Ele avançou 200 metros. 200 metros, nós sabemos que é o objeto direto. E avançar é um VTD. Bom, ele então quer dizer que no primeiro exemplo é um típico caso de regência verbal. Justo. Mas veja que eu transformei o verbo avançou num substantivo avanço. E o substantivo avanço está requerendo a presença da preposição de diferente do verbo. Então agora, quem está regendo essa estrutura inteira está complementando, não mais um verbo como era na frase 1. A estrutura de 200 metros, opa, eu exagerei aqui, permitam-me só apagar. A estrutura de 200 metros, ela está complementando o substantivo avanço. Então é um típico caso de regência o quê? Nominal. Muito bem. Veja que esse processo vai se repetir. O convidado gostou do que foi oferecido pelo chefe árabe, regência verbal, presença de complemento do verbo, né, de objeto, indireto. Afinal de contas, quem gosta, gosta de algo, de alguém. E o gosto pela gastronomia árabe, né, ó, pela gastronomia árabe, é um exemplo de regência nominal, pois é o substantivo gosto. O mesmo vai ocorrer aqui. O motorista atrasou o ônibus, regência verbal. O atraso do ônibus, regência nominal. E, por fim, ele não confia em você. Em você, tipo caso de regência verbal. Afinal de contas, o verbo confiar é transitivo indireto, mas a confiança em Deus é fundamental, diz que nós temos um típico caso de regência nominal. Então o que fica claro aqui é que a banca pode jogar com essas semelhanças, né? Então eu quero já de antemão lembrá-lo que verbos podem se transformar em substantivos com muita facilidade e nesse processo nós podemos ter algumas trocas. Verbos que não peçam preposição, quando na condição de nomes, pedem. Não, aconteceu aqui. Palavras que na condição de verbo pedem a preposição X, na condição de nome pedem a preposição Y, como aconteceu aqui. E uma coincidência também, o verbo não pede, mas o nome pede. Aliás, o verbo pede alguma preposição, no caso aqui em, e o nome pede a mesmíssima preposição. Então podemos ter coincidências, trocas ou diferenças flagrantes. Deu para perceber? Show de bola, show de bola. Vamos aqui, vamos limpar essas anotações e descer um pouquinho mais. Olha só, agora eu estou entendendo um pouquinho isso aí, justo. Olha essa tabelinha que eu coloquei aqui. Essa tabela, gente, é uma tabela de consulta, tá? Vocês já devem ter recebido a nossa apostila em PDF. E aí, ó, o importante aqui é que você use essa tabela como forma de consulta. Então nós vamos ter aqui, ó, tudo que é adequado a, né? Tá vendo aí, ó? Por exemplo, tudo que é análogo a algo, a alguém. São nomes pedindo preposição. Ele é idêntico ao meu amigo. Olha aí, ó, tá vendo? Fulano de tal foi grato aos convidados. Então eu vou zoar. E assim, esse mesmo movimento eu vou notar com um dia, ó. Devoto de São Francisco, por exemplo, né? O mesmo processo vai ser com ele é muito amoroso com a namorada, né, ó. E também com contra. Houve uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus, tá aí. Ele é, por exemplo, ele é fértil, este terreno é fértil de minerais orgânicos, tá? Houve uma união entre facções criminosas. Fulano de tal está apto
para começar os seus estudos, né? E, por fim, uma locução prepositiva, por exemplo, aquele soldado foi cruel para com o preso. Veja que nas locuções prepositivas, nós podemos sempre trocar, jogar fora a primeira, né? Eu posso dizer assim, ele foi cruel com o preso ou foi cruel para com o preso, né? É perfeitamente possível usar ambas. E voltando ao nome disso aqui, é locução prepositiva, porque nós temos duas preposições, quando na verdade uma poderia resolver o problema conforme vimos, tá certo? E por fim, ele está ansioso pela renovação do contrato. Houve um triunfo sobre o maior time de futebol do mundo. Fechou? Então, aqui é para você consultar de vez em quando, sabe? Ele é para eu dar uma olhadinha de vez em quando, justo, para você dar uma olhadinha, para você tirar qualquer dúvida, tá certo? Bacana, estou entendendo aqui. Bom, e é isso, regência nominal não é muito difícil não. Olha aqui comigo, por favor. Uma coisa positiva é que parte dessas regências nós já dominamos, nós já conhecemos, né? Então o que a gente tem que fazer é só conscientizar a nossa percepção crítica, a fim de que você não confunda regência verbal com nominal, saiba também da questão da possibilidade dupla, às vezes até tripla, de você usar uma preposição diferente, servindo uma mesma palavra. Tá legal? Tranquilo? Bom, vamos fazer agora um pouquinho de exercício? Que tal? Vamos começar com um exercício mais tímido, depois a gente vai evoluir um pouquinho mais. O primeiro não é o primeiro que tá aí, não. Vamos lá, eu vou procurar aqui, vem cá comigo. A gente vai descer um bocado aqui, que o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês era este daqui, Na verdade, eu quero fazer apenas 2 itens dessa questão. O texto é gigante, tá? Eu só vou ler comecinho dele, o primeiro período desse texto. Olha só, a gente vai resolver uma questão. Vamos lá, foi uma prova estilo CESP. O CESP tem provas estilo ABCDE, não são comuns, mas tem. Observemos aí. O Brasil tem 24,8 milhões de pessoas consideradas aptas para trabalhar. E o texto prosseguiria, né? Bom, eu não vou ler o restante, eu quero logo resolver a questão com vocês. Olha o item A, olha o que o item A perguntou. A substituição do termo aptas por capazes manteria o sentido original, mas não a correção gramatical do período. E aí, gente, será que isso é verdade? Será que se eu trocasse aptos por capazes, eu manteria os sentidos, mas prejudicaria a correção gramatical? Será que isso é verdade? Bom, vamos ver. Eu vou pegar aqui o meu pincel e vou trocar capazes, olha só, capazes. Veja que apta é um adjetivo e capazes também. É um caso típico de regência nominal. O Brasil tem 24,8 milhões de pessoas consideradas aptas para ou aptas a, ambas podem, ou o Brasil tem 24,8 milhões de pessoas consideradas capazes para trabalhar, capazes a trabalhar, não, gente, capazes de. Portanto, olha que curioso, portanto o item é verdadeiro, porque o item diz lá que a troca de captas por capazes manteria os sentidos, mas não a correção gramatical. Isso é verdade, porque se eu faço essa troca, eu não posso ficar nem com a preposição para, nem com a preposição a, vou ter que pegar uma outra preposição, outra que nós não achamos dentro da frase. Portanto, a troca de aptas por capazes, ela é, sem dúvida alguma, danosa ao texto. Beleza? Show de bola? Bacana. E você vai fazer só este item aí? Não, mas mais um só para fechar aqui, tá? O fragmento que eu quero ler com vocês é este daqui, este fragmentinho aqui que vai envolver um outro item do CESP, tratando de regência nominal. Ele diz assim: em outras áreas, porém, como a construção civil, comércio e hotelaria, o estudo do IPEA revelou que já se faz sentir a falta de profissionais por motivo semelhante ao causado pela crise. Por motivo semelhante. Olha só, nós temos este adjetivo aqui, semelhante. Ele vai exatamente envolver esse adjetivo. Vamos lá, a questão? Vamos lá. A questão, cadê? O item E propõe o seguinte,
Opa, no item E não, desculpe. Não é o item E. Tá aqui, ó. É o item C. No trecho, por motivo semelhante ao causado pela crise, o elemento ao pode ser corretamente substituído por com o. Trocar o ao por com o. Bom, vamos lá então. Será que dá? Vai ver, dá, né? Então vamos lá. Pegar aqui um pincel, pronto. Por motivo semelhante com o. Gente, não vai dar certo não, ó. O estudo do IPE revela que já se faz sentir a falta de profissionais por motivo semelhante com o causado pela crise. Não tá legal isso aqui. Não tá legal. Tudo que é semelhante a. Agora, veja como a questão é mala, ó. Se eu tivesse trocado semelhante por parecido, quem é parecido com algo, com alguém. Então aí ficaria por motivo parecido com o causado pela crise. Não é verdade, não é? Beleza. Por que ele colocou semelhante? Porque ele queria que você pensasse assim, semelhante é a mesma coisa que parecido, então o com u está certo. Não, com u não está certo, pois quem regeria a preposição com seria parecido. Semelhante rege a preposição a. Beleza, tranquilo, show de bola, show de bola, show de bola. Então, o item verdadeiro é o item A e o item C, que a gente acabou de comentar, é falso, tá certo? E as demais? Você vai fazer em casa aí, porque eu não posso fazer tudo com vocês aqui não. Ah, se eu pudesse. Vamos lá então. Esta próxima que eu quero ver com vocês é uma questão super rara. Olha aqui comigo rapidez. A FCC usou essa questão uma única vez e nunca mais usou esse mesmo formato. Na verdade, essa questão que a gente vai resolver, ela foi mal formulada em seu enunciado. A proposta é até legal, mas ela foi mal formulada. E olha, é uma das raríssimas questões da Fundação Carlos Chagas envolvendo regência nominal assim de maneira tão direta. Vamos resolver a questão, mesmo sem entender muito o seu enunciado. Vamos lá, vai desaparecer? Fui! Sai daí. Diz assim: a ocupação do cerrado por agricultores provenientes de outras áreas rurais, aí o texto seguia, né? Blá, 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 blá. A proposta do enunciado que eu estou dizendo que é confuso é a seguinte, vê se você concorda comigo que é confuso. O mesmo tipo de regência assinalado acima só não se configura no segmento grifado em... Olha, quando a gente observa o exemplo, né, tirado do texto, do é uma preposição exigida pela palavra ocupação. Ocupação é um substantivo e um substantivo que adveio de um verbo. Ou seja, inicialmente, nós tínhamos aqui um verbo, não era? Ocupar. E agora a gente tem um substantivo ocupação. O verbo ocupar não pede preposição, mas o substantivo ocupação pede. A gente fez uma simulação agora há pouco envolvendo isso, né? Bom, observemos o item A. Graças ao investimento em. Ora, investimento é um substantivo derivado do verbo investir. Está aqui, ó. Investir. É o seu ponto de origem. Nas condições de vida de milhões de trabalhadores. Olha, condições de... Ok, muito bem. Condições está requerendo a presença da preposição de... Mas o problema é, de qual verbo se originaria o substantivo condições? Não há verbo, né? Alguém poderia até pensar, mas seria condicionar? Não. Se fosse condicionar, o substantivo que geraria seria o condicionamento e não a condição. Portanto, gente, o item B, o substantivo condições, não tem origem em verbos. Vamos ver os demais. O ingresso de centenas de milhões de pessoas. Ingresso advém do substantivo ingressar. Não é isso? Ó? Ingressar. E por fim, a expansão do comércio advém do verbo expandir. E o item E, por uma combinação de ações políticas e empresariais. Combinação deriva do verbo combinar. E aí veja que o único que está diferente é realmente o item B. Como eu dizia, o enunciado está muito ruim, muito mal feito, pois a gente não entende com facilidade o que a questão quer. Bom, talvez tenha sido por isso que a FCC até então não tenha repetido esse estilo de questão. Tá legal? Deu para ver aí? Então, show de bola. É isso. Vamos descer um pouquinho mais agora?
descer e fazer mais uma. Olha só. A saideira que nós vamos fazer é esta daqui. Olha só. Olha só essa daqui. Talvez seja a saideira, não sei. Vamos lá, né? A sexta, questão típica, não é? Típica. Como eu falei, o tema não é um tema frequente, mas quando cai, pode cair um negócio como esse daqui, ó. Observemos. Ele diz o seguinte: assinale a opção em que a preposição destacada constitui caso de regência nominal. Vamos ver então caso de regência nominal. Diz o seguinte: ele precisava se adaptar rapidamente a uma nova situação. Gente, olha, este A está vindo de quem? Quem é que está fornecendo este A? É um verbo ou um nome? Aí você vai primeiro pegar o verbo e colocar lá no aplicativo. Quem se adapta, professor? Se adapta a algo, a alguém. Opa, é o verbo adaptar-se que está requerendo a preposição a. Então aqui é um tipo, caso de regência, o que? Verbal. Muito bem. Acho que ele deve saber se comunicar com a equipe. Quem se comunica com algo, com alguém ou com alguma coisa. Mais um exemplo de regência, o que? Verbal. C, ele deve ter a capacidade de negociação. São características extras, blá, blá, blá. O texto é um fragmento de texto. Quem tem capacidade, olha só, tem capacidade de. Quem está pedindo a preposição de não é o verbo ter, é o substantivo capacidade. Ou seja, o item C traz um típico caso de regência nominal. Ó, cuidado para você não usar o aplicativo de maneira errada. Seria assim: quem tem capacidade de algo, de alguma coisa. Não, mas espera aí, não é tem capacidade, é quem tem algo, né? Ele deve ter a capacidade. Só que o substantivo capacidade, substantivo abstrato, diga-se de passagem, e é um substantivo fraco, então ele precisa de alguém que o auxilie. E por fim, o item D e o item E. Para chegar a esta conclusão, quem chega a algum lugar, o verbo chegar é um transitivo indireto, tá aqui, ó, requerendo a preposição a. E, mais uma vez, né, a gente tem um exemplo de regência verbal, né, o verbo requerendo a preposição e não um dos nomes lá citados, conhecidos, né? Substantivos, adjetivos ou advérbios. Item último. Então, que tal começar a exercitar a linguagem? Faz bem para você e para aqueles com quem se relaciona. Quem se relaciona com algo, com alguém ou com alguma coisa, portanto, regência verbal. Mais uma vez. E aí, gente, não há como você ter dúvida quanto ao item verdadeiro. O C traz um tipo, caso de regência verbal, aliás, de regência nominal e não de regência verbal, como ocorreu na maioria dos casos. Beleza? Show de bola. Olha, eu menti a vocês, eu não disse que era a última, porque eu minto de vez em quando, sabe, gente? Eu sou um mentiroso inveterado em algumas ocasiões. E eu queria comentar com vocês esta questão aqui, ó. Para fechar, é coisa rápida, é a questão, tá aqui. A gente fez agora a... Pronto, eu quero fazer com vocês essa daqui, ó, quinta. E ele diz assim, ó. Em relação à regência nominal, em qual das frases a seguir a preposição empregada não está adequada? E aí, ó, a gente chega ao nosso minuto final, fechando com essa questão aqui. Aquele personagem é destituído de complexidade. Destituído é a mesma coisa que desprovido, ausente, destituído de complexidade. Show de bola de correto. B. O vigilante estava atento, olha aí, ó. Atento, quem é atento a algo, a alguma coisa ou alguém. Atento é um adjetivo e, portanto, um nome. Verdade, ali. Vamos nessa. O homem ficou grato com todos os que o ajudaram. Olha, quem é grato não é grato com algo, com alguém não, gente. Eis o problema, ó. Quem é grato a algo, a alguém ou a alguma coisa. Estou muito grato ao fulano de tal porque ele salvou a minha vida, por exemplo. Tá certo? E os dois últimos, aquele soldado foi cruel para com, a gente até comentou um exemplo parecido com este, né?
tanto para com como simplesmente o com são corretos. E por fim, não houve a correta adaptação ao clima frio da Europa. Perfeito! Vem cá fechar comigo. Então, ó, regência nominal foi. Ele no mais, fazer exercício, pega aqui a nossa apostila, leva para casa, né? Faz os exercícios, tá legal? E, claro, provoque as dúvidas. Como eu falava, é um tema que é pouco acionado, mas é bom saber que ele existe. Nós vamos depois até começar a discuti-lo também. De outra maneira, né? De maneira indireta, não de maneira direta, a forma direta já foi. Ele indiretamente passará outros conteúdos também. Tá legal? Então espera aí que eu volto já.